Olá, eu sou a professora Andréia, Química, da primeira etapa do EJA. Então, nós vamos hoje ter uma introdução à termoquímica. O que seria a termoquímica? É a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham as reações químicas. Conceito de calor. A energia transferida entre dois corpos ou entre diferentes partes de um mesmo corpo, que tem temperatura diferente, é denominado calor ou energia. Então, aqui a gente está observando o corpo A com uma temperatura de 50, o corpo B com uma temperatura de 10 graus Celsius. Então, essa energia que é transferida entre eles é que se chama calor ou energia. A formação e a ruptura de ligações envolve a interação da energia com a matéria. Assim como nas mudanças de estado físico, as transformações da matéria ocorrem com a absorção ou liberação de energia. Então, aqui nós temos um exemplo da mudança do estado líquido para o sólido, que se chama solidificação. Então, nesse momento, há uma liberação de energia. E aqui nós temos o gelo, que é o estado sólido da água, passando por uma transformação de fusão, que é exatamente do sólido para o líquido, onde há uma absorção de calor ou absorção de energia. Os processos que liberam calor, eles são chamados de processos exotérmicos, e os processos que absorvem calor são denominados processos endotérmicos. Você tanto pode chamar processos ou reações exotérmicas, processos ou reações endotérmicas. Aqui nós temos o processo exotérmico e endotérmico, e a gente está observando, no caso do processo exotérmico, a liberação do calor para o ambiente, onde vai dar uma sensação de aquecimento. E o exotérmico, ele absorve calor do ambiente, então transmite uma sensação de frio. Isso acontece muito quando a gente termina de tomar um banho, né? Nas reações químicas, ocorre tanto a ruptura como a formação de ligações intramoleculares. Para determinar se um processo é exo ou endotérmico, deve-se considerar a energia absorvida para a ruptura das ligações reagentes e a energia que é liberada na formação das ligações dos produtos. O saldo energético entre elas indica se o processo libera ou absorve energia. Nós temos aqui a entalpia e a variação de entalpia. A entalpia de reação é a energia que é absorvida ou liberada em uma reação. E no sistema internacional, a entalpia ela tem a unidade Joule e é representada pelo símbolo H. E a variação de entalpia é representada pelo símbolo ΔH. Aqui nós vemos como calcular o valor da variação de entalpia. Variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Lembrando que esses valores de entalpia dessas substâncias existem todos, são devidamente tabelados. Aqui nós temos uma reação, onde você está vendo que os reagentes são A mais B e que os produtos são C mais D. Lembrando que reagentes são todos os elementos ou substâncias localizados antes da seta, e produtos são todos aqueles que são resultado da reação entre os reagentes e que estão localizados após a seta. Então, aqui nós temos um gráfico onde apresenta os reagentes na parte superior e o produto na parte inferior. E ao meio nós temos ΔH, que é a variação de entalpia. Uma reação endotérmica, aqui nós temos o nitrogênio reagindo com oxigênio que dá óxido nitroso. E nós temos que, no gráfico da reação endotérmica, é localizado na parte superior o produto e na parte inferior os reagentes. Por quê? Porque a reação endotérmica ela absorve calor. A sua entalpia final ela é maior do que a entalpia inicial e que vai me dar uma variação de entalpia maior do que zero, ou seja, reação endotérmica, variação de entalpia positiva. Na reação exotérmica, nós temos o carbono no seu estado alotrópico grafite, mais o oxigênio, que vai dar dióxido de carbono. Então, aqui nós temos os reagentes localizados na parte superior e o produto na parte inferior.
A entalpia final numa reação exotérmica ela é menor do que a entalpia inicial, o que vai dar uma variação de entalpia menor do que zero. Então, reação exotérmica, variação de entalpia negativa. Aqui nós estamos vendo que a entalpia do produto, quando ela for menor do que a entalpia do reagente, o valor do seu ΔH será menor do que zero. Então, nesse caso, o sistema ele vai ceder calor à vizinhança, caracterizando uma reação exotérmica. E isso acontece na reação de obtenção da água, que é o que nós estamos observando aqui, onde essa variação de entalpia vai dar menos 285,8 kJ por mol. Aqui nós temos uma segunda situação, que é quando a entalpia do produto for maior que a entalpia dos reagentes. O valor da variação de entalpia será maior do que zero, e o sistema ele receberá calor da vizinhança, caracterizando uma reação endotérmica. Um exemplo desse caso é a reação de decomposição do óxido de mercúrio 2, representado no diagrama ao lado. Então, resumindo, variação de entalpia menor do que zero é uma reação exotérmica, ou seja, você vai ter um valor negativo, e uma variação de entalpia maior do que zero, reação endotérmica, você vai ter um valor positivo de variação de entalpia. Quais são os fatores que influenciam na variação de entalpia? Vai ser o estado físico e a alotropia. O calor absorvido ou liberado por quaisquer reações químicas será diferente se modificarmos as condições em que forem realizados. Levando em consideração o estado físico, nós observamos que a entalpia da água no estado vapor, ela é maior do que a entalpia da água no estado líquido e, consequentemente, é maior do que a entalpia da água no estado sólido. Esses valores, mais uma vez lembrando, eles são devidamente tabelados. Temos a alotropia, que é um fenômeno associado à ocorrência de um mesmo elemento em distintas formas, denominadas variedades alotrópicas. Geralmente, a alotropia ocorre devido a estruturas cristalinas diferentes no sólido ou atomicidade. Os elementos que apresentam alotropia são o carbono, o oxigênio, o enxofre, o fósforo e o cloro. O carbono, o grafite e a sua forma alotrópica carbono, diamante, carbono, fulereno. O oxigênio, forma alotrópica gás ozônio, o enxofre rômbico, forma alotrópica enxofre monocíclico, o fósforo branco, forma alotrópica fósforo vermelho, e o cloro no estado gás, forma alotrópica cloro no estado líquido. Aqui nós temos os alótropos do carbono, que são o diamante, o grafite e o fulereno, e essas formas alotrópicas a gente observa que elas se diferem entre si pela sua estrutura cristalina, que é exatamente uma estrutura que é formada a partir das ligações que ocorrem em interação entre eles. Então, aqui a gente observa a formação de imagens diferentes entre si, dentro da alotropia do carbono. O carbono fulereno ele é formado por 60 átomos de carbono e que ele também apresenta-se em forma de tubo cilíndrico, que são chamados nanotubos. Os alótopos do oxigênio, nós temos aqui duas moléculas que são o átomo de oxigênio e que o oxigênio ele é importante no ar atmosférico. E ao lado nós temos o gás ozônio, representado por essas três moléculas de oxigênio, que ele envolve a atmosfera terrestre, protegendo-nos dos raios ultravioleta. Agora o alótopo do fósforo, onde as variedades alotrópicas mais comuns desse elemento é o fósforo vermelho e o fósforo branco, sendo que o fósforo branco ele é guardado imerso em água, pois ele, quando se expõe ao ar, ele sofre uma combustão espontânea. Os alótopos do enxofre, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, eles apresentam 8 átomos de enxofre, mas existe uma diferença na apresentação dos seus cristais, onde a gente consegue observar aqui os cristais de enxofre rômbico e os cristais de enxofre monoclínico. A estabilidade dos alótropos. Então, aqui nós vamos ter conhecimento de quais são os alótropos que são mais estáveis. No caso, carbono, grafite, o oxigênio, enxofre rômbico, fósforo branco e cloro no estado gasoso. E menos estáveis é o carbono no seu estado alotrópico diamante e fulereno, o gás ozônio, o enxofre monocíclico, o fósforo vermelho e o cloro no estado líquido.
E essa estabilidade, vocês sabem que dentro da química é estar tranquilo. O calor específico, o que seria o calor específico? É a quantidade de calor que é recebida ou cedida por 1 grama da substância para elevar sua temperatura de 1 grau Celsius. Ele é expresso em caloria por grama e graus centígrados. E calor específico, ele é tabelado, cada substância tem o seu calor específico. Então, aqui nós temos a água, o álcool, o alumínio, o ferro, o gelo, a madeira e o vidro, com seus respectivos calor específico. Então, quanto maior o calor específico, menor será a troca de calor com a vizinhança, ou seja, maior será a quantidade de calor necessária para aquecê-lo. Calor latente, ele provoca algum tipo de alteração na estrutura física do corpo. E esse calor latente é o quê? A quantidade de calor que essa substância troca durante a mudança do estado físico. E existe uma fórmula para que a gente possa calcular o calor latente. E para que a gente possa calcular o calor latente de uma substância, basta você dividir a quantidade de calor que essa substância precisa ganhar ou perder para mudar de fase pela massa da mesma. Então, L representa calor latente, Q é a quantidade de calor que ele precisa para ganhar ou perder na sua mudança de fase, dividido pelo M, que representa a massa da mesma. As medidas de calor que são mais utilizadas é caloria, quilocaloria, joule e quilojoule. Então, o que seria uma caloria? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Aqui abaixo nós temos as relações que existem entre as mesmas. 1 quilocaloria é 1000 calorias, ou 10 elevado à terceira caloria. Uma caloria é igual a 4,18 joules. 1 kJ é igual a 1000 joule e 1 quilocaloria é igual a 4,18 kJ. Chegamos ao nosso fim desse nosso primeiro encontro. Em nosso próximo encontro teremos a continuidade da introdução à termoquímica com a lei de Hess. Tchau, tchau para você.